Houve uma fase da minha vida em que eu achava que acabar com a minha vida seria a única solução para acabar com os meus problemas. E foi então que eu tentei suicidar-me. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, no nosso segundo vídeo, é verdade. E como já conseguiram perceber pelo título do vídeo, desta vez o vídeo é um bocadinho diferente. Eu quero que vocês também me conheçam um bocadinho mais daquilo que já tenho mostrado ao longo deste tempo. E vim trazer-vos aqui uma história de superação, porque nem sempre fui feliz, nem sempre tive com um sorriso na cara, nem sempre desejei viver, mas se eu estou aqui, acredito que também por algum motivo é, e quem sabe esta história pode realmente mudar a vida de alguém que está aí desse lado. Então, para quem não me conhece e para quem também não conhece bem a minha história, eu nasci e cresci com a minha mãe e com o meu pai, que não era pai de sangue, mas era o pai do meu irmão, a quem eu me considero pai porque foi quem me criou, embora também se algum contacto, pouco, mas algum contacto com o meu pai biológico. Para mim a figura de pai sempre foi o meu padrasto, que eu não o chamo de padrasto, chamo mesmo de papá. Só que houve uma altura em que ele foi para Angola ver a família e nunca mais voltou. Eu acho que eu já tinha uns 6 anos. Portanto, desde então nunca mais o vi e eu era a menina do papá. Ele podia não ser o meu pai de sangue, mas era um pai que qualquer filha gostaria de ter. Muito atencioso, muito amigo, e até hoje guardo um sentimento enorme de carinho. Pronto, então eu fui crescendo assim. E eu e a minha mãe sempre tivemos assim personalidades muito fortes, né? E estávamos sempre a chocar, sempre a discutir. Pronto, e com isto tudo eu acho que eu fui crescendo um bocadinho revoltada. E então eu fui entrando na fase da adolescência, naquela fase em que nós estamos contra o mundo e que ninguém nos percebe e que ninguém quer saber de nós e nós não somos importantes. E então a minha mãe conheceu um senhor, o meu padrasto, o meu antigo padrasto, neste caso eles já não estão juntos, e eu não gostava nada dele. Eu tinha que respeitar porque foi a pessoa que a minha mãe escolheu para estar do lado dela, né? Mas eu não aceitava. E então nós tínhamos assim muitas discussões, eu e o meu padrasto, e a minha mãe muitas das vezes tinha que se chatear comigo porque eu muitas das vezes passava o limite. Pronto. E com isto tudo eu também fui me afastando um bocadinho da minha mãe. Porque a minha mãe também tinha uma personalidade um bocadinho forte e eu também, portanto não nos entendíamos de todo. Quando falávamos muitas das vezes era para discordar e discutir, portanto não valia a pena. E então para mim dentro de casa não tinha aquela cena de família, sabem? De teres ali um pai e uma mãe com quem tu podes conversar e falar. Há certos assuntos que eu não falava com a minha mãe. Eu podia falar do dia a dia de vez em quando, mas há certas coisas que eu nunca consegui falar com a minha mãe. E ao longo do tempo eu fui pescando esse amor que eu não tinha em casa, mas que eu tinha. Eu sei que a minha mãe me amava, mas eu não conseguia entender isso e para mim aquilo não era suficiente. Para mim a minha mãe preferia o meu padrasto do que a mim, porque quando eu confrontava o meu padrasto, eu protegia quem? O meu padrasto, mas era porque eu estava errada, mas na altura eu não via isso. Então eu sentia que eu não tinha muito amor dentro de casa e eu fui procurar fora, né? Com amizades, com relacionamentos. E a verdade é que nós às vezes, quando nós não temos uma boa base familiar, uma mãe que está ali, que é a nossa amiga, que temos aquela amizade, que temos aquela confiança, um pai, uma figura paterna na vida de uma mulher, para mim fez muita diferença. Eu acho que se o meu pai estivesse cá, acho que muita coisa seria diferente, mas não teve, portanto se não teve também é porque não tinha que ser, e graças a Deus também por tudo o que eu passei. Hoje acredito que foi tudo necessário para eu conseguir estar aqui onde estou hoje, mas quando nós não temos, nós vamos tentar preencher essa ausência de alguma forma fora de casa. E eu comecei a mentir à minha mãe que eu tinha uma amiga que eu gostava imenso e a mãe dela era super liberal, portanto para mim aquilo era ótimo, porque eu quando quisesse sair à noite eu dizia que ia dormir à casa dela, a minha mãe deixava porque confiava claramente ali na família, e eu
aproveitávamos para sair, para fazer imensa porcaria. Hoje em dia eu olho para trás e eu vejo que aquilo foi tentar escapar-me de estar dentro de casa, porque a verdade é que eu não queria era estar em casa, eu queria sair para estar fora de casa e estar supostamente com pessoas que se importam comigo. Mas ao longo do tempo, essa vida, em vez de me trazer felicidade, foi trazendo cada vez mais tristeza, foi-me trazendo cada vez mais o vazio. Ou seja, aquele vazio que eu tinha não era as amizades, não era relacionamentos, não era nada que ia preencher aquilo, né? Eu podia até tentar ficar com 500 pessoas, sair para todos os lugares, estar com todas as amigas possíveis. No final do dia, eu deitava a minha cabeça e o vazio estava lá. Como vocês sabem e conseguiram ver no vídeo passado, eu antes criava conteúdo também. Mas entretanto eu parei. Eu usava as redes sociais de uma forma errada. Usava para preencher algo, para conseguir aprovação de pessoas que no fundo não têm, que não me conhecem, que no fundo só estão ali quando tu estás no teu auge, porque a verdade é que quando tu cais, quando tudo vai abaixo, também são as primeiras a te deixar. Então, mas isso eu tive que aprender com o tempo. Mas na altura lembro-me perfeitamente de usar as redes sociais para preencher aquele vazio que eu tinha. Só que a verdade é que o tempo foi passando, eu fui crescendo e nada disso, nada, não era as redes sociais, não era as amizades, não era nada. Eu sentia-me completamente sozinha, mesmo estando rodeada de pessoas, e isto é real. Tu deitas-te e é como se a tua vida não tem propósito nenhum. E eu começava-me a questionar várias vezes sobre isso, mas tipo, para que eu nasci, né? Ainda por cima, para quem não sabe, a minha gravidez foi um acidente. O meu pai e a minha mãe se conheceram numa discoteca e eu fui um acidente. E eu pensava, fogo, mas não era melhor a minha mãe ter acabado com a minha vida, porque a minha mãe também tentou acabar com a sua própria vida comigo. E eu pensava, será que naquela altura ela não devia ter ido até ao fim e acabar, e pelo menos o sofrimento acabava para as duas? Até que houve um dia em que a minha melhor amiga, que para mim era o meu tudo, porque era a tal amiga que eu dormia em casa, que eu fazia tudo com ela. Na altura, lá está, como eu vos disse, trabalhava com redes sociais, criava conteúdo, não trabalhava, criava conteúdo e aquilo para mim era um hobby, né? Mas eu fui crescendo. E houve muitas páginas que me ameaçavam, muitas páginas que haters, não é? Que tentavam me colocar em baixo, faziam-me ameaças constantes, que tinham o meu número, que me ligavam, que me mandavam mensagem. Era super assustador mesmo. E houve um dia que eu descobri que quem estava por detrás disso era a minha melhor amiga, aquela amiga que dormia em minha casa, eu dormia na casa dela, aquela amiga que podia estar tudo mal, eu ligava para ela e era com ela que eu falava sobre tudo. Aquela amiga que eu nunca desconfiaria que me fizesse uma coisa dessas. E houve um dia que eu confrontei, não é? Fui vendo alguns comportamentos e algumas coisas estranhas, só para não estar aqui, a história é muito longa, e eu confrontei, e sabem como é que ela respondeu? Como vês, não podes confiar em ninguém. Tu, quando vês a pessoa que tu mais confiavas te dizer uma coisa dessas, ali o meu mundo acabou mesmo. Então a única pessoa em que eu conseguia ter momentos de prazer, momentos de diversão, de sairmos, acabou-se. Naquele instante, para mim a minha vida tinha acabado, porque eu odiava estar em casa. Quando eu saía é porque eu podia dormir à casa dela ou podia estar com ela. O meu pai não estava. Entretanto, a minha mãe e o meu padrasto começaram a ter muitos conflitos dentro de casa. Então, ali acabou. Eu senti-me completamente sozinha e eu comecei a ter várias discussões com a minha mãe. Então, houve momentos muito tensos entre mim e a minha mãe. Então, foi ali que eu decidi, não vale a pena, tipo, para que é que eu vou continuar? Faz sentido estar aqui. E foi aí que eu lembro-me que fui à casa de banho e a minha mãe tinha uma gaveta ao lado da porta com comprimidos. E eu tentei fazer um cocktail de comprimidos, lembro-me perfeitamente disso, estar na casa de banho, de colocar na boca, mas depois eu não tive mesmo coragem de engolir. Eu não sei, eu
Eu queria tanto acabar com a minha vida, mas eu não tinha coragem de acabar com a minha vida. Eu não tinha. Parecia que algo mais forte não me deixava e nunca permitiu. Porque mesmo quando eu era pequena, a minha mãe tentou acabar com a nossa vida. Eu era bebê, estávamos no colo e ela ia-se atirar para a estação. Ela conta-me uma história de um senhor que a ajudou, que levou para uma casa, e que quando ela voltou para agradecer, essa casa não existia e esse senhor não existia. Eu sei que isto pode parecer muito estranho, mas eu acredito mesmo nesta história porque primeiro a minha mãe não tinha porquê de mentir, e depois eu acredito que há algo sim lá em cima que vê o nosso coração, que sabe que no fundo quem é que nós somos e que tenta todos os dias dar-nos a oportunidade de fazer diferente. Este ser que eu estou a falar claramente que é Deus. No momento que eu quis tirar a minha vida, Deus não permitiu. Havia sempre qualquer coisa na minha cabeça que dizia: não faças isso, a vida ainda vai melhorar. Tipo, havia sempre uma vozinha. E houve uma vez que eu estava a passear pela rua e havia uma senhora do café que ela ia sempre à igreja. E eu disse-lhe assim: olha, domingo vai à igreja? Ela disse que sim. E eu não sabia que igreja que era, não sabia nada. Eu só sei que eu estava tão desesperada que eu disse: olha, posso ir à igreja contigo domingo? E ela disse: claro que sim. E ela levou-me até à igreja domingo. Não saí de lá da mesma maneira. Fechei os meus olhos e falei. Eu sabia que alguém me estava a ouvir. Ele me deu uma paz. Aquele peso que eu tinha saiu no primeiro minuto em que eu fechei os meus olhos e eu falei, abri o meu coração e falei para ele. Ninguém me chamou para ir à igreja, eu quis ir. Porque realmente, se tudo estava a dar tão errado, se a única saída fosse Deus, então eu queria realmente ver se realmente Deus existia. Se Deus existe, então a minha situação também tinha que mudar. Então eu fiz uma prova com Deus. Eu lembro-me de ir em frente ao altar e dizer: olha, assim mesmo, cara podre, se tu existes, então muda a minha história. Porque eu me sentia muito pesada. E passei a minha vida toda a tentar encontrar algo que preenchesse um vazio que só ele poderia preencher, na verdade. Então agora era o momento certo de Deus mostrar que Ele existia, tirando este peso de dentro de mim, me mostrando o caminho, mudando a minha história. E acreditem, desde lá até agora eu nunca mais fui a mesma pessoa. Isto para dizer, porque eu não sei quem é que vai me estar a ver desse lado, eu não sei aonde é que este vídeo vai chegar, mas eu quero te dizer que se eu venci, tu também consegues. Se calhar estás a passar por um momento difícil, um momento de depressão, um fim de um relacionamento, uma ausência que nunca conseguiste curar, te digo que é possível sim vencer, que não é preciso nós darmos fim à nossa vida, porque a verdade é que é através dos nossos problemas que Deus aparece na nossa vida. Eu não ouvi só falar, eu vivi, Deus me mostrou o caminho, eu sou a prova de que Ele é capaz de mudar histórias, né? E fui mudando, sabem? Eu às vezes portava-me muito mal com a minha mãe. Eu lembro-me de chegar depois de uma semana e pedir desculpa à minha mãe por tudo o que eu fiz, mesmo sabendo que ela muitas das vezes também errou comigo. Era eu que estava a ouvir a palavra, era eu que queria me libertar de sentimentos maus. Sentei-me ao pé dela e eu pedi perdão por tudo. Eu comecei a limpar o meu coração, eu comecei a me envolver com pessoas que me ajudaram a conhecer a Deus. E a verdade é que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que nos dá a vida. Não vale a pena tentares buscar a vida em outros sítios, porque a única pessoa que é capaz de nos dar uma vida com propósito, uma vida de alegria, só Ele pode dar. Não vale a pena tentar preencher com pessoas, com coisas, não vale a pena. Então eu queria te deixar este convite. Da mesma forma que Ele mudou a minha vida, Ele também pode mudar a tua. E eu tenho a certeza que é o que Ele mais quer fazer. Eu tenho a certeza disso. E se tu precisares de alguma coisa, se tiveres alguma dúvida, vocês têm o meu Instagram. Se não têm, eu vou deixar aqui em baixo. Mas mandem mensagem. Não passem por momentos difíceis. Eu na altura não tinha ninguém para falar. Mas assim que eu fui para a igreja, eu conheci pessoas incríveis com quem eu sentava e eu falava sobre tudo abertamente, sem ter receios, e nunca me julgaram, nunca me julgaram, porque
Eles sabiam que era necessário foi necessário eu passar por tudo aquilo para eu conhecer a Deus, para eu crescer, para eu amadurecer. Às vezes os problemas, eles têm um propósito. Se calhar agora não consegues ver, mas mais para a frente vais olhar para trás, eu tenho a certeza que vais olhar para trás e vais perceber tudo aquilo que tu passaste. E hoje, aqui sentada a falar com vocês, eu consigo ter a certeza de que tudo o que eu passei foi necessário para eu estar aqui a gravar e a falar com vocês. Então eu sinto-me muito grata por tudo o que Deus fez por mim. Se eu tivesse acabado com a minha vida alguns tempos atrás, hoje não estaria casada, não tinha conhecido o homem da minha vida, não tinha conhecido a minha filha, que é a coisa mais fofa do mundo, não tinha tido a oportunidade de casar, não tinha tido a oportunidade de ter ajudado tanta gente, não tinha tido a oportunidade de colocar os meus sonhos em prática. E eu tenho a certeza que amanhã serás tu, sentada aqui, a contar o teu testemunho. E eu quero muito poder estar aqui a ouvir, porque eu acredito que o Deus que curou-me, o Deus que me ajudou, está disposto a ajudar-te também. Ele é um Deus que não dorme, né? Então tenho a certeza que Ele tem olhado para ti, tem visto o que tu tens sofrido. E Ele só está à espera que tu o convides para entrar na tua vida. Porque Deus, Ele é educado. Ele não entra na vida daquele que não quer. Ele não vai entrar na tua vida se tu não quiseres que Ele entre. Ele só entra para aquele que se ajoelha e pede: meu Deus, ajuda-me. Muda a minha história. Se tu des uma oportunidade a Deus, tenho a certeza que tu não te vais arrepender. Eu não me arrependo. E é isso, pessoal. Queria muito contar este meu testemunho e eu espero mesmo que esta história ajude alguém. Se ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Beijinhos.